Voltamos com o TV Mar News. Gente, olha só, foi publicada no dia 12 de junho a Lei 14.010, que dispõe sobre o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia e que traz regras para a vida em condomínio. O advogado Francisco Vasco vai explicar para a gente os detalhes dessa lei. Bom dia, tudo bom? Bom dia, Porlane, tudo bem? Tudo bem. Então, Francisco, a gente tem essa nova lei, né, e que as pessoas precisaram se adaptar para viver bem junto com os seus vizinhos. Quais são os principais pontos dessa lei que você poderia destacar aqui para a gente? Olha, Porlane, mais uma vez eu agradeço o convite para prestar alguns esclarecimentos em relação a esse tema, tá bom? Alguns pontos importantes foram trazidos por esta lei, né? Ela tem uma origem no projeto de lei 1179 de 2020 e a gente já pode trazer um benefício que é a tecnologia aplicada aos condomínios, que seria no artigo 12 a aplicação da possibilidade da realização de assembleias pelo meio virtual, né? Em ambiente virtual, seja videoconferência, bate-papo, etc. E tudo isso com uma validade até dia 30 de outubro desse ano, tá bom? Porque, como a própria lei informa, é um caráter transitório e emergencial. Outro ponto, ainda colado, ainda ligado com essa questão da Assembleia Virtual, caso esta seja impossível de ser realizada, os mandatos dos síndicos, eles ficam prorrogados automaticamente até essa mesma data, de outubro de 2020. Muito bem. Agora a gente tem também um fato aqui que vale a pena a gente ressaltar, né? Que dentro dessa lei o presidente da República vetou o artigo 11, que permitiria que os síndicos tomassem as medidas quanto à proibição de festas, realização e utilização das áreas comuns dos condomínios, sob o argumento de que essas decisões deveriam ser tomadas seguindo o desejo dos moradores nas assembleias internas. Quais são os impactos que esse veto traz também para os condomínios? Olha, Porlane, no fim das contas, eu entendo particularmente que a existência do veto, ela nada traz ao presente momento, porque as medidas que estavam sendo tomadas pelos síndicos, pelo corpo diretivo dos condomínios, elas já estavam respaldadas tanto pelo Código Civil quanto pelas próprias convenções e regimentos internos dos condomínios, tá bom? O argumento presidencial, ele contempla a soberania e autonomia dos condôminos para que, em assembleia presencial, né, em regra, sejam tomadas essas questões. Mas, diante do momento, porque há condomínios que sequer conseguem fazer a assembleia, tanto presencial quanto virtual, que essas decisões de isolamento social, de distanciamento e fechamento das áreas comuns, elas devem ser continuadas de forma a serem deliberadas pelos síndicos, né, auxiliados pelos seus conselhos, pelos seus diretores e comunicadas, obviamente, aos condôminos através de algum tipo de formulário. E como é que fica a questão da prestação de contas também? A prestação de contas, a lei trouxe uma previsão expressa da obrigatoriedade de prestação de contas. Acontece que já existe essa obrigação, né, e eu repito aqui, tanto no Código Civil quanto na Convenção dos Condomínios, inclusive se o síndico não prestá-las anualmente ou quando solicitadas, ele estará sujeito a uma destituição do seu mandato, tá bom? Então, o desejo da lei, na verdade, foi reforçar o que já estava previsto na lei. Como é que fica a questão da flexibilização das medidas de isolamento social? Cabe ao síndico? Eu entendo também que ela continua cabendo aos síndicos, desde que não seja possível, neste momento, realizar uma assembleia virtual. Havendo essa possibilidade, reputa-se recomendável que o condomínio, aliás, tente realizá-la no ambiente virtual, desde que respeitados todos os trâmites, né, para ter uma assembleia válida e evitar uma eventual nulidade. Mas, inexistindo qualquer meio de deliberação entre os condôminos, cabe sim aos síndicos continuarem deliberando e decidindo, desde que, dentro de um bom senso e de uma razoabilidade,
as medidas necessárias para evitar o contágio da Covid-19. Francisco, o síndico ele pode restringir a entrada de pessoas que não sejam moradoras do condomínio, no condomínio, durante esse período de isolamento social? Olha, Paulane, essa questão também ela tem gerado bastante discussão, porque existem alguns entraves, né, em relação a, por exemplo, corretores de imóveis, entregadores, né, que utilizam do serviço delivery, mas também recomendo que neste momento hajam regras que delimitem ou que, dependendo das características do condomínio, que cessem totalmente o acesso destas pessoas, ou que se faça de uma maneira gradual, de uma maneira limitada, para que não se exponha ao risco de contágio os demais moradores. E quando a gente fala sobre briga de condomínio, até que ponto o síndico deve intervir e ela pode ir parar na justiça? Essa é uma questão bem discutida também, porque envolve aí uma relação privada entre pessoas, geralmente da mesma família, mas o síndico ele tem condições, né, de impor alguns limites, como por meio, por exemplo, de uma comunicação às autoridades policiais de uma eventual discussão, de uma briga, né, ou algo mais grave que venha a acontecer. Não só o síndico, como também os demais moradores têm esse dever, né, é um dever que advém da coletividade, da convivência entre seus pares, para que ele, de alguma forma, intervenha nessa questão. Mas é sempre um campo muito delicado, porque tem que se estabelecer um limite até onde vai a interferência do síndico nessa relação, muitas vezes de um casal, mas pode ser feita também em relação a algum idoso, a alguma criança que está sendo importunada, né? Mas o condomínio ele tem condições, sim, de atuar, seja chamando as autoridades policiais ou de alguma outra forma que não seja tão invasiva. Muito bem, a gente segue aqui falando sobre as questões de condomínio, saindo um pouco sobre essa questão dessa situação de isolamento social e pandemia, que tem chegado algumas perguntas aqui para a gente, Francisco. E a pergunta é, vagas de garagem, elas podem ser alugadas? Olha, Paulane, essa é uma questão que depende muito do regramento do próprio condomínio, tá bom? Existem condomínios que fazem a utilização desse tipo de questão, cabendo muitas vezes ao próprio condômino, né, essa decisão se vai ou não alugar. E até uma questão que, nesse momento, trazendo novamente ao assunto da pandemia, que o projeto de lei previa, e o presidente ele vetou, que no artigo 11 previa-se a proibição de cessão, né, ou seja, da cessão do aluguel das vagas para terceiros, de forma que apenas os proprietários poderiam se utilizar delas. Mas o artigo foi vetado, de qualquer forma, não havendo não havendo previsão expressa na convenção, o síndico ele pode sim tomar algumas atitudes no sentido de flexibilizar ou até mesmo barrar a utilização dessas vagas por terceiros neste momento. Mas, em regra, tem que se analisar qual o regramento do condomínio. Só para a gente finalizar, quando a exceção fica por conta do próprio síndico, quando ele se excede na forma de tratar os seus condôminos, na forma de enviar a circular, né, que precisa passar pelo condomínio, quando a exceção é por conta do síndico, qual procedimento o condômino deve adotar? Olha, quando há excesso, né, quando o síndico extrapola os seus poderes, em que pese ele ser um representante da coletividade eleito em assembleia, ele não pode praticar atos que excedam os seus poderes, sob pena de responsabilização, podendo vir até responsabilizar penalmente, a depender do ato praticado. Certo? Então, o síndico ele tem que se adstrir aos atos que estão previstos na convenção e aqueles que não estão previstos que sejam tomados com base no bom senso, né? Tendo uma cautela necessária
para que isso não traga ainda um problema maior ao condomínio. Tá ok, muito obrigada pelas tuas informações, Francisco. Você poderia só ressaltar aqui para a gente encerrar a nossa entrevista a importância dessa lei? Sim, claro. A lei, apesar dela reforçar alguns pontos que já estavam previstos no Código Civil, por exemplo, ela é de fundamental importância porque ela vem regrar algumas situações momentâneas, como, por exemplo, a possibilidade de se realizar assembleia virtual, porque, em regra, essa assembleia virtual só poderia ser realizada se houvesse previsão na convenção do condomínio. Mas, neste momento, até outubro de 2020, estará permitida a realização neste formato, tá bom? Inclusive para aprovação de orçamentos, para destituição e eleição do síndico, que são alguns exemplos que eu posso citar nesse momento. Ok, muito obrigada pela tua participação mais uma vez aqui no TV Mar News. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade, tá bom? Tá bom, Paulane, muito obrigado. Bom dia. Bom dia também para você. Olha só, gente, agora a gente vai falar sobre solidariedade. Segue a campanha do Instituto Arnon de Melo para que você, aí de casa, possa fazer a sua doação de alimentos não perecíveis ou de produtos de higiene pessoal e também de limpeza. A gente vai conferir no vídeo. Ajude os alagoanos que, neste momento, estão passando por alguma necessidade. Doe alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal e limpeza. Pontos de arrecadação. Sede da TV Gazeta no Farol e no Quartel do Exército na Gruta de Lourdes. Uma iniciativa do Instituto Arnon de Melo. A gente segue falando sobre solidariedade. Amigos e familiares da estudante de jornalismo da UFAL, Érica Messias, estão realizando uma campanha para arrecadar fundos e ajudar a jovem de 25 anos. Érica descobriu um câncer do sistema linfático em estágio 4 já avançado. Além da quimioterapia, a jovem terá que fazer o uso de um medicamento que custa cerca de R$15 mil e pagar exames específicos. Para ajudar, basta fazer uma doação com as informações que estão aí na sua tela. E olha só, gente, agora a gente vai dar uma passada então no portal Gazeta Web para a gente conferir quais são os principais destaques de hoje, as principais notícias aqui no nosso portal Gazeta Web, acessando www.gazetaweb.com, e a gente vai conferindo quais são as principais notícias de hoje para saber o que está acontecendo aqui no nosso estado, no país e no mundo inteiro. Basta acessar então o portal gazetaweb.com. Vamos lá? Olha só, o nível dos rios volta à normalidade e não há mais risco de transbordo em Alagoas. Previsão é de que chuvas voltem a se intensificar no estado no final de semana. Às 16 horas, hoje tem live nesta quarta-feira que vai ensinar como higienizar os alimentos em casa. E você, se quiser saber mais sobre essa live, é só acessar então o portal Gazeta Web e ver como participar. Na Comendador Leão, um homem é morto a tiros enquanto andava de bicicleta nesta quarta. Mais uma informação aqui sobre violência. Corpo de homem é encontrado sem cabeça em córrego no Benedito Bentes. Em União dos Palmares, Ministério Público Estadual apura denúncia de ausência de oferta de hemograma pelo SUS. No Ouro Preto, suspeitos de cometer assaltos a pedestres são presos aqui em Maceió. E a gente tem aqui também a atualização do boletim, né? Sobe para 43 o número de policiais civis de Alagoas infectados pela Covid-19. Esses são os números atualizados para esse segmento, para os profissionais que trabalham com a segurança pública aqui no nosso estado. E a gente vai então para um rápido intervalo, trazendo daqui a pouquinho mais informações para você. Não sai daí.